Olá, aqui é Ivan Tadeu e eu venho trazer mais uma aula sobre a pregação para pregadores, né? E nessa feita eu quero falar sobre alguns aspectos da pregação, alguns aspectos importantes da pregação bíblica. Mais uma vez nesse tema, aspectos relevantes. Nessa feita falaremos sobre a teologia e a pregação bíblica. Em primeiro lugar, eu quero falar para você que a pregação ela tem um objetivo fundamental de agradar a Deus. Se eu estou pregando e eu estou percebendo que eu não estou agradando a Deus, a minha pregação está errada. Muitas pessoas, infelizmente, estão pregando para agradar os líderes, estão pregando para agradar o povo, estão pregando para agradar a si mesmos, estão pregando para ganhar alguma coisa em troca da pregação. Fama, dinheiro, reputação, venda de DVDs, CDs e livros. Se eu não estou pregando para agradar a Deus, está errado. Tudo o resto que vier após eu fazer uma pregação que agrada a Deus é bênção do Senhor. Se eu não estou agradando ao Senhor, automaticamente a minha pregação está errada. O meu propósito está errado. Os meus princípios estão errados. Em segundo lugar, a pregação agrada a Deus unicamente quando é fiel às Escrituras. Ivan, como é que eu posso agradar a Deus pregando? É só você pregar a palavra de Deus e não distorcer a palavra de Deus. As pessoas que enganam o povo, enganam a igreja e querem ganhar com isso, elas distorcem a palavra de Deus, porque ninguém consegue pregar a palavra de Deus e automaticamente entristecer a Deus. Porque quando a gente prega a palavra, agrada a Deus e abençoa o povo. E nós somos automaticamente abençoados nesse processo. Eu sou fruto disso. Deus abriu a porta para eu pregar em dezenas de estados, em centenas, quem sabe milhares de igrejas no Brasil e no exterior. E tudo isso foi fruto de Deus. Eu era gago e não tinha condições de falar perfeitamente. E Deus me deu essa graça. E então eu tenho esse respeito. Eu tenho esse princípio de ser obediente à palavra de Deus e pregar aquilo que Deus quer que eu pregue, aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que pregar, e não para agradar líderes, o povo, para ter benefícios com isso. E sendo assim, sendo fiel a Deus, Deus abrirá a sua boa mão do céu e nos abençoará. Em terceiro lugar, as Escrituras são as inerrantes e inspiradas palavras escritas por Deus. Então, quando eu prego a palavra, eu alcanço resultados sobrenaturais, porque a palavra de Deus é inerrante, ela não tem erro e ela é inspirada. Automaticamente, nós temos que entender que se eu prego a palavra, Deus está se manifestando, como eu fiz um outro vídeo já falando sobre isso, se você não viu, veja lá, sobre a palavra inspirada, a palavra revelada, tá? Então, quando eu prego a palavra que é inerrante e inspirada, Deus se manifesta. E assim também eu tenho autoridade para dizer, assim diz o Senhor, pelo poder da palavra e não por mim, já que quem convence, já que quem converte, já que quem transforma é Deus, a sua palavra e o Espírito Santo. Em quarto lugar, a pregação é uma responsabilidade sagrada. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas já perderam a consciência de que a igreja, que púlpito, que Bíblia, que a palavra de Deus é santa, é sacra. Nós precisamos tratar como sagrado de forma com muito respeito. Infelizmente, muitas pessoas perderam o temor e usam a palavra, usam a igreja, usam o púlpito de forma indiscriminada para fazerem tudo o que querem ao seu bel prazer. Nós temos que tomar cuidado, porque é uma responsabilidade sagrada, é um privilégio pregarmos a palavra, salvarmos vidas através da palavra, orientarmos, consolarmos, ou só exortarmos na palavra de Deus. Em quinto lugar, as Escrituras foram planejadas não apenas para os ouvintes originais, mas para nossos ouvintes singulares de hoje. Nós temos que entender que a palavra foi escrita lá há 2000 anos atrás, mas Deus tinha o propósito de nos alcançar. O apóstolo Paulo, que é um autor que eu uso muito para pregar, ele tem textos que são específicos para hoje. Que são atuais hoje. Então, tem coisas que ele disse há 2000 anos que eram revelações de Deus que estão se cumprindo hoje. Então nós temos que saber fazer essa ponte contextual, tá? Trazer esse tema que ainda continua sendo atual, inspirado por Deus, e aplicar na vida das pessoas. Então a pregação
ela deve levar em consideração que o texto foi escrito lá atrás, há 2000 anos, quem sabe mais tempo ainda, com textos sagrados do Antigo Testamento, que devem ser interpretados de forma correta e aplicados, quando possíveis, no contexto atual. Em sexto lugar, a intenção original do texto determina a sua mensagem para os ouvintes de hoje. Eu não posso distorcer o que o texto disse. Eu tenho que interpretar o texto conforme o autor disse para os seus ouvintes no contexto da época. E eu interpretando isso, entendendo a ideia central do texto, eu aplico hoje. Então eu faço a ponte histórica, eu faço a ponte temporal de 2000 anos atrás para agora. Mas eu não distorço o texto. Não, isso aqui queria dizer algo lá, mas aqui é outra coisa. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser fiel ao texto. Eu tenho que usar os princípios de interpretação, os princípios de hermenêutica e, quando possível, de exegese para fazer o uso da Bíblia. Então, entenda o que o autor queria dizer lá e aplique aqui da mesma forma, explicando talvez com palavras diferentes, já que as palavras usadas na época são diferentes das palavras usadas hoje, principalmente para a geração de adolescentes e jovens que estão vivendo nesta sociedade pós-moderna, com uma mente, né, totalmente high-tech, virtual, tecnológica, que estão muito avançados, e nós temos que ter uma linguagem mais apurada para alcançá-los. Em sétimo lugar, o tema de cada mensagem é Deus e pessoas, ou seja, a palavra de Deus, ela tem o propósito de revelar Deus e alcançar pessoas. Já disse em outro vídeo que a palavra de Deus é Deus falando com o homem para que o homem volte para Deus. Então, sempre que eu for ler a Bíblia, entenda, a Bíblia foi escrita para revelar Deus, para que o homem assim seja alcançado por ele. Então, Deus se revela ao homem, Jesus desce à terra para que o homem possa subir a Deus. Este é o propósito. Em oitavo lugar, a clareza é fundamental. Eu tenho que ter objetividade, clareza, transparência no falar, no articular. Por isso que eu defendo a importância de nós nos prepararmos melhor para pregarmos a palavra de Deus. Por isso que eu tenho um curso chamado Pregadores Excelentes. É por isso que eu leciono homilética na faculdade. É por isso que eu lancei um livro de homilética. Por quê? Porque eu posso falar uma mentira de maneira tão convincente que parece verdade. E eu posso falar a verdade de maneira tão displicente que parece mentira. E eu posso também verbalizar a palavra de Deus com tanto ruído, com tanta fragilidade, com tantos erros, que as pessoas podem não ouvir, podem não entender direito. Então, infelizmente para umas pessoas, infelizmente para outras, nós evoluímos muito. A igreja evoluiu muito e hoje nós temos pessoas muito instruídas dentro das igrejas e pessoas que esperam mais. Então, os nossos púlpitos precisam ser frequentados por pessoas que são de Deus, homens de oração, com autoridade divina, mas que saibam se comunicar. Por isso eu defendo a tese de que nós temos que ter um pouco mais de técnica, de oratória, de habilidade para preparar o sermão com começo, meio e fim. E não aqueles sermões que são uma coxa de retalho, que você começa em Gênesis, vai para Apocalipse, entra em Provérbios, entra nos profetas, e você não tem uma linha de raciocínio, não sabe aonde quer chegar. Um sermão tem que ter um propósito. Quem lê um texto bíblico tem que saber a ideia central do texto, tem que conhecer o contexto, tem que interpretar de forma objetiva, né, levando em consideração as normas interpretativas básicas da língua portuguesa. Então isso é importante. Então o texto, ele é claro, ele foi escrito com inspiração divina, e nós pregadores temos que transmiti-lo, temos que ser um canal de clareza, sem nenhuma interrupção, sem nenhuma sujeira, sem nenhum pecado, para que os ouvintes possam nos ouvir. Em nono lugar e último, para nós encerrarmos esse vídeo, já está quase em 10 minutos, o nosso dever é pregar corajosamente. Tem muita gente que só prega a bênção. Tem muita gente que só prega prosperidade. Tem muita gente que só prega libertação, só prega coisa boa, né? Agora, existem coisas boas também que a Bíblia nos diz para pregar, que é a correção, que é contra o pecado, que é contra a mentira, que é contra a corrupção, que é contra a imoralidade, que é contra a sua falta de ética, que é contra a agressividade, que é perdoar e pedir perdão, que é ser humilde contra a arrogância. Então, eu não posso pregar só as partes boas. Leia lá em Deuteronômio 28. Então, tem lá vários versículos só de bênção. Tem gente que só prega bênção.
Mas tem uma parte também que diz: se eu não cumprir, se eu não fizer, essas maldições, essas questões pesadas acontecerão na minha vida. Então a vida cristã é uma vida de semeadura. Quando eu semeio coisas boas, eu colho coisas boas. E não há bênção do céu que possa alcançar um crente se ele estiver em pecado, se ele não estiver com a vida no altar, se ele não estiver com a vida edificada, se ele não estiver com a vida santa e pura. Então é importante nós nos guardarmos do pecado e pregarmos também corajosamente contra o pecado. O pregador, ele tem que ser um pregador que ele prega contra o pecado, ele prega no ouvinte, para o ouvinte, ó só pecador, e ele tenta resgatar o pecador do seu pecado. Então, queridos, esta foi mais uma aula para que nós possamos ser pregadores melhores. Se você já está fazendo o curso Só Pregadores Excelentes, eu fico muito agradecido. Se você não está, conheça o nosso curso, passe ou só seguir o nosso canal no YouTube e mande a todos nós, mande para mim o melhor, as suas perguntas, que eu terei muita alegria em poder respondê-las. Se você vê esse vídeo no YouTube, curta, siga o nosso canal, deixe as suas perguntas aqui. E se você está vendo aí no curso Pregadores Excelentes, o meu carinho, o meu abraço, o meu apreço a você, e desejo a todos vocês que Deus continue abençoando as vossas vidas, as vossas famílias e os vossos ministérios. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.